Olá! Hoje a gente vai embarcar numa história simplesmente incrível. Uma história sobre como algumas ideias, uma revolução bem sangrenta e a ambição de um homem só não apenas mudaram um país, mas literalmente redesenharam o mapa do mundo para sempre. E a nossa grande pergunta aqui é a seguinte: como é que um conjunto de ideias de filósofos pode começar um efeito dominó que acaba derrubando uma monarquia superpoderosa e, no final de tudo, coroando um imperador? Parece loucura, né? Mas vamos mergulhar nisso para entender. Bom, antes de mais nada, a gente precisa entender o cenário. Pensa só, de um lado tínhamos o chamado Antigo Regime. Ali, o rei mandava em tudo por um tal de direito divino, sabe? A ideia era que o poder dele vinha de Deus. A sociedade era toda dividida pelo berço, nobreza e clero cheios de privilégios e o resto da galera pagando todas as contas. Do outro lado, começam a pipocar as ideias do iluminismo, que propunham algo totalmente diferente. O poder, na verdade, vem do povo, todo mundo nasce com direitos e é a razão que tem que guiar a gente, não a tradição cega. E quem é que estava por trás dessas ideias? Um dos grandes nomes foi Montesquieu. A sacada principal dele era simples, mas, nossa, era revolucionária. Para evitar que um governo virasse uma tirania, o poder tinha que ser dividido. Legislativo, executivo e judiciário, um de olho no outro. Sua familiar? Pois é, a gente usa isso até hoje. Aí a gente tem Voltaire, um cara que criticava a opressão com todas as forças. Para ele, liberdade de expressão e tolerância religiosa eram inegociáveis. Ele combateu de frente o controle da Igreja e do Estado sobre o que as pessoas podiam pensar, defendendo o direito de todo mundo poder questionar e debater livremente. E para fechar esse trio de pensadores, vem Jean-Jacques Rousseau, que disse o seguinte: um governo só é legítimo se quem é governado concorda com ele. Esse é o conceito de soberania popular. A lei, para Rousseau, tinha que ser a expressão da vontade geral do povo, e não um mero capricho do rei. Agora imagina o que acontece quando essas ideias superpoderosas encontram um país à beira do colapso. A França no final do século XVIII era um verdadeiro barril de pólvora. O povo passava fome, os impostos eram absurdos, a corte real gastava rios de dinheiro e a burguesia, que tinha grana, não apitava nada nas decisões. Era, literalmente, a receita perfeita para uma explosão. E a explosão veio com tudo. A Revolução Francesa foi uma década de puro caos e transformação. Em 1789, o estopim foi a queda da Bastilha, um símbolo do poder do rei. Pouco tempo depois, a monarquia cai, o rei vai para a guilhotina e surge a Declaração dos Direitos do Homem, prometendo liberdade e igualdade. Só que o que veio depois foi o radicalismo do período do terror, com milhares de execuções. E, na sequência, um governo corrupto e fraquíssimo, o Diretório. A situação era a seguinte: a França tinha destruído seu passado, mas não conseguia de jeito nenhum construir um futuro estável. O país estava mergulhado numa crise política, econômica, social. A pergunta que não queria calar era: quem é que vai conseguir botar ordem nesse caos todo? A resposta veio na figura de um jovem e brilhante general, Napoleão Bonaparte. E olha, ele não chegou lá por acaso. Primeiro, ele virou um herói popular por causa de suas vitórias no campo de batalha. Depois, ele deu um golpe de Estado, o famoso 18 de Brumário, e se tornou o primeiro cônsul. A partir daí, foi só centralizando o poder, até que em 1804, ele mesmo pegou a coroa e colocou na própria cabeça, se declarando imperador. Agora, aqui tem um ponto fundamental. Por que a burguesia, a classe que ajudou a começar a Revolução, apoiou um líder tão autoritário? A resposta é simples. Napoleão entregou exatamente o que eles queriam. O Código Civil Napoleônico protegeu a propriedade privada. O Banco da França trouxe estabilidade para a economia. E o acordo que ele fez com a Igreja ajudou a acalmar os ânimos. Basicamente, ele trouxe ordem e segurança para os negócios poderem prosperar. Mas a ambição de Napoleão ia muito além das fronteiras da França. Ele se via como uma espécie de herdeiro da Revolução, com a missão de levar aqueles ideais, nem que fosse à força, para o resto da Europa. E foi essa missão imperial que acabou redesenhando completamente o mapa do continente. As guerras napoleônicas varreram a Europa. Por onde o exército dele passava, as estruturas antigas vinham abaixo. Privilégios feudais acabaram. Novos códigos de leis foram implementados. Mas essa exportação da Revolução também significava impor o domínio francês, e a grande obsessão dele era derrotar a Inglaterra, o que o levou a proibir toda a Europa de fazer comércio com os britânicos. E foi justamente essa obsessão que o levou a cometer seu maior erro. Em 1812, para forçar o czar da Rússia a obedecer o bloqueio, Napoleão juntou um exército gigantesco e invadiu o país.
Foi um desastre completo. O inverno russo, super rigoroso, e a resistência do povo de lá simplesmente destruíram o exército e a imagem de invencível que ele tinha. Depois do desastre na Rússia, a queda foi vertiginosa. Uma aliança de potências europeias se formou contra ele. Ele até conseguiu voltar ao poder por um curto período, mas foi derrotado de uma vez por todas na famosa Batalha de Waterloo, em 1815. O homem que dominou a Europa acabou exilado numa ilha remota e o seu império finalmente chegou ao fim. Com Napoleão fora do jogo, os reis e imperadores que venceram a guerra se reuniram no chamado Congresso de Viena. O objetivo deles era bem claro: tentar apagar a Revolução Francesa e a Era Napoleônica da história. Eles queriam colocar de volta no poder as monarquias que Napoleão tinha derrubado e criar um novo equilíbrio de forças para ninguém mais conseguir dominar o continente daquele jeito. E isso nos leva a um ponto fascinante. Eles até conseguiram botar os reis de volta nos tronos e refazer as fronteiras, mas tinha uma coisa que eles não podiam desfazer: as ideias que a Revolução e o próprio Napoleão espalharam de nacionalismo, de liberdade, de que o povo tem direitos, já tinham criado raízes fortes por toda a Europa. O gênio tinha saído da lâmpada e não ia ter como colocá-lo de volta. E por que tudo isso importa tanto hoje em dia? Porque o mundo em que a gente vive foi moldado por essa era, a separação de poderes nos governos democráticos, a noção de que todos nós temos direitos humanos básicos, a própria ideia de que o poder de um país vem do seu povo. Tudo isso é um legado direto daquele período tão turbulento que inspirou até os movimentos de independência aqui na América Latina. Isso tudo nos deixa com uma última reflexão. A gente viu como as ideias de razão e liberdade transformaram o mundo há mais de 200 anos. Então fica a pergunta no ar: quais são as grandes ideias que estão, neste exato momento, remodelando o nosso futuro?